todo esse conhecimento, tá? A nossa mente, digamos assim, ela nunca mais será também o que ela é originalmente. Quando nós terminarmos, né, o nosso ano, esse ano de 2020, entendeu? Por mais que a gente às vezes diga assim, nossa, eu não compreendi muita coisa, eu não entendi muito bem, mas se vocês forem fazer uma comparação, né, do estado mental, da compreensão que nós temos nesse princípio do ano e que nós teremos no final do ano, certamente nós encontraremos que houve muita diferença. E isso é muito importante, né? Porque às vezes aquilo que eu penso, que eu não entendi nada, certamente a semente ficou depositada. E em algum momento essa semente, ela trará os frutos daquilo que a gente pensa que não compreende. Tá? Então Einstein dizia sobre essa questão, né, em relação à elasticidade da nossa mente, chamemos dessa forma. Tá? Mas um outro conhecido nosso, que é o nosso irmão Leonardo da Vinci, tá? Ele diz particularmente com relação ao estudo. E aí ele vai dizer o quê? Aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa. Juntemos essas duas questões, a provocação feita pelo nosso irmão Einstein e a provocação feita pelo nosso irmão Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci é considerado uma das mentes mais brilhantes, né, que já passou por esta terra. Tá? E ele é que traz esta assertiva para nós. A nossa mente nunca se cansa, e complementa dizendo, a gente nunca se arrepende. A gente muitas das vezes se arrepende daquilo que nós não estudamos, mas nós nunca nos arrependemos daquilo que nós estudamos. Aliás, poderíamos dizer até mais. Poderíamos dizer, entendeu, que quanto mais a gente estuda, a gente vai descobrindo, e a gente vai descobrindo o prazer de fazer isso, mais o estudo se torna uma coisa insaciável para nós. Não importa com qual qualidade nós estejamos, né, dizendo, nós estejamos projetando, né, a nossa sede de conhecer. Importa que nós guardemos esses dois referenciais, né? Quanto mais a gente estuda, a gente nunca se arrepende. E quanto mais a gente estuda, a gente nunca se cansa de ter feito isso. Tá? Então, por que nós estamos trazendo isso? Por uma questão muito simples, gente. Porque nós falávamos sobre a questão da ideia nova, não é isso? O que a ideia nova faz conosco? Ela mexe com o nosso campo intelectual. E na medida que ela mexe com o nosso campo intelectual, é como uma porta que se abre. Quando a gente abre uma porta, e se nós pensarmos na referência desta imagem, o que nós estamos vendo ali? Um novo horizonte. É isso que acontece quando nós nos propomos a estudar. A gente consegue enxergar novos horizontes em relação àquilo que muitas das vezes nós imaginamos que nós já sabíamos. Mas nós podemos ir mais além, né? Uma porta, uma ideia nova, não abre só novas portas e novas perspectivas para nós. Ela amplia o nosso campo de consciência. Mas na medida que amplia o nosso campo de consciência, a gente deve sempre compreender esta questão. Certos caminhos são obrigatórios em relação a essa nossa proposta de estudar. É por isso que na aula da semana passada, nós falávamos que nesta questão, nós temos que tomar cuidado com duas coisas muito importantes. Com os atalhos, que muitas das vezes nós buscamos, né? Na Terra a gente é cheio de procurar um atalho, né, gente? A gente sabe que dá para cortar o caminho, a gente não perde tempo, né? Vamos por aqui que a gente corta o caminho, né? E os desvios que muitas das vezes a gente busca. Só que na questão do conhecimento espiritual, que busca ampliar a nossa consciência espírita, de um espírito encarnado, ou seja, de um ser encarnado, mas que é um espírito acima de tudo, nós devemos sempre tomar cuidado com a tendência que às vezes nós temos de cortar caminhos ou de buscar desvios. Tá? Por quê? Porque se nós queremos ampliar a nossa consciência a partir daquele referencial do que Einstein dizia em relação que a mente, ou seja, que a nossa mente
quando nós estudamos, ela nunca mais volta ao tamanho original, né? E o que Da Vinci dizia, né? Que na medida que nós estudamos, nós nunca cansamos, a mente nunca se cansa disso, né? E nós nunca nos arrependemos, nós não podemos, né, fugir a esse referencial. Toda ideia nova é uma porta que se abre na nossa vida, novos horizontes. Mas para que nós possamos aproveitar bem esses novos horizontes, não podemos fugir de certos caminhos obrigatórios. E de que certos caminhos obrigatórios são esses que nós estamos dizendo, né? A dedicação, o esforço, a perseverança. O que muitas das vezes, né, a gente acaba recuando diante dos primeiros obstáculos e das primeiras dificuldades. Tá? Então, a partir do momento em que a gente considera esta frase do nosso irmão, né, Einstein, a gente poderia pensar o seguinte: tá? Em que sentido nós vamos encontrar Moisés, Jesus e Kardec em relação a esta frase de nosso irmão Einstein? O que esses três personagens da história trazem em comum para nós em relação a esta frase? Moisés, Jesus e Kardec. O que vocês acham? Todos eles se abriram, né? Abriram a mente para novas ideias, né? E para o conhecimento, né? De abrir e deram essa oportunidade, né, de escoar esse conhecimento a partir do momento que ele, né, tiveram interesse em buscar esses novos conhecimentos. Talvez embora até às vezes eu falando, Jesus, por exemplo, já trazia esse conhecimento e ele era o que escoava o conhecimento, né? Independente, fala. Complementando, eles também apresentaram uma ideia nova que possibilitou uma ampliação, uma abertura de novos horizontes, de novas possibilidades, uma nova consciência. Todos trouxeram em comum o quê? Uma mensagem nova. O que nós nos perguntamos é: a Terra é a mesma, ou ficou a mesma, depois da mensagem que eles trouxeram? Não. A Terra não ficou a mesma depois da mensagem que Moisés trouxe, assim como ela não ficou a mesma depois da mensagem que Jesus trouxe, e assim como ela não ficou a mesma depois da mensagem que os Espíritos mandaram e enviaram à Terra através da codificação do nosso irmão Allan Kardec. É por isso que eles são, na verdade, divisores de águas em relação à vida humana, à compreensão humana. Então, quando a gente fala sobre uma ideia nova, né, que a nossa mente não é mais a mesma, quando nós falamos em termos, né, dessa sede de conhecer e de aprender, né, nós não podemos esquecer o referencial desse tripé, vamos chamar desta forma, né, do nosso irmão Moisés, Jesus, o nosso mestre e Senhor, e do nosso irmão Allan Kardec, né, como codificador da doutrina espírita. Isso posto, o que nós diríamos? Né? Que se a Boa Nova nasce com Jesus, e ela nasce com Jesus, não é isso? A nova era, ela nasce com o nosso irmão Allan Kardec, ou com a codificação dos espíritos superiores através do nosso irmão Allan Kardec. E essa nova era, ela é muito diferente, ou seja, ela prenuncia um novo referencial de consciência. Porque se até então o nosso referencial de consciência era um referencial muito materializado, a partir da codificação espírita, né, nós temos uma consciência ampliada em relação ao espírito, à sua origem e ao seu destino. Nós encontramos as razões pelas quais nós precisamos, né, ajustar comportamentos. Porque a partir de então nós sabemos, né, que a partir das nossas ações e das escolhas que nós fazemos, a vida não termina no túmulo e ela continua depois da vida, e é com esses resultados que todos nós inevitavelmente nos defrontaremos. Digamos, pois, então, que na medida em que a doutrina, né, o que Jesus apresenta para nós enquanto humanidade? Uma religião, gente? Foi uma religião que Jesus apresentou para a humanidade? Não. Foi uma doutrina. E qual a diferença então?
A diferença é que as religiões até então, elas eram muito firmadas em aspectos teológicos humanos. Jesus traz uma doutrina essencialmente espiritual. Jesus apresenta uma nova face em relação a Deus, ao Criador, né, que Moisés não havia apresentado. O Deus apresentado por Moisés era um Deus caracteristicamente o que, gente? Como? Duro, não é isso? Impositivo, vingativo, né? Que punia os seus filhos, né, pelos erros e pelas faltas cometidas, né? E aí vem Jesus e mostra uma nova face do Criador, dizendo que antes de tudo, Deus é o quê? É um Pai de amor, bondade e justiça. Mas que a sua justiça, ela traz a dosimetria do que, gente? Da misericórdia. E isso faz toda a diferença. Então a doutrina apresentada, a doutrina que nasce com Jesus, ela toma toda uma dimensão antes não pensada a partir da codificação espírita. Então é por isso que nós dizemos que se a doutrina nasce com Jesus, ela se amplia através do Consolador prometido, e esse Consolador foi prometido pelo próprio Cristo, e foi prometido pelo que, gente? Porque ele já reconhecia a condição de entendimento que nós tínhamos naquela época, e sabia que nós precisaríamos do quê? Do tempo para desenvolver a nossa intelectualidade e desenvolver o nosso senso de moralidade. Então é por isso que ele promete ao futuro o envio do Consolador prometido. E é por isso que ao seu tempo Jesus falava através do quê? Parábolas. Porque era aquilo que mais facilmente estava no alcance de nossa compreensão. Então, se nós voltarmos, né, à nossa proposta inicial, né, em relação àquele cidadão que por vezes pode vir até nós, querendo que a gente diga para ele o que é o livro dos médiuns, a primeira coisa que nós devemos compreender é que não necessariamente, por maior clareza que eu tenha, não necessariamente aquela pessoa compreenderá o que é o livro dos médiuns. Porque se nós que estamos dentro de uma casa espírita, estudando reiteradamente a doutrina espírita e todas as obras da codificação, não podemos dizer que compreendemos em amplitude o livro dos médiuns, a Gênese, o livro dos Espíritos, que dirá aquela pessoa a quem nós estamos nos propondo apresentar a obra. Então nós devemos compreender, né, que a apresentação de uma obra deste quilate é algo extremamente complexo, e que nós devemos ter a sensibilidade, né, para entender que muitas das vezes aquela pessoa, quando não entende a doutrina, ou melhor, a apresentação de uma obra como o livro dos médiuns, não faz, né, por má vontade, mas o faz por uma limitação de consciência espiritual. Então, se hoje nós estamos espíritas, e eu digo que nós estamos espíritas porque nós não somos espíritas, hoje nós estamos espíritas. E na próxima encarnação, continuaremos espíritas? Sim. Você já registrou nesta encarnação a doutrina, a volta é a continuidade. Então diremos, e não necessariamente na próxima encarnação, nós continuaremos espíritas. Não, nós somos Porque nós estaremos aproveitando. Qual é a razão de nós estarmos espíritas hoje? Caracterizando a nossa consciência espiritual, de ciência, de filosofia e religião. Na próxima existência, quem sabe nós sejamos convidados a reencarnar em outros berços, aonde nós possamos colocar ou aplicar esta consciência espírita, favorecendo o crescimento e o desenvolvimento de outras linhas de filosofia e de religião. Há muitos anos atrás, nem tantos, né? Mas mais ou menos uns 10 anos atrás, nós tínhamos um companheiro na nossa casa espírita, né? Espírita da primeira hora, passou a sua vida inteira, né, dentro do centro espírita,
E aí ele desencarnou. A família dele continuou dentro da casa, filhas, netos, né? E aí, de vez em quando, ele aparecia para dar uma comunicação nas nossas reuniões mediúnicas, para dar um alôzinho para nós, né? Aí, um belo dia, fazia acho que algo em torno de uns 7 anos que ele tinha desencarnado, né? Ele se apresentou dizendo que ele estava se apresentando naquela oportunidade para se despedir. Nós ficamos, mas já, né? Sim, já estou me preparando para iniciar o processo de reencarne. Eu falei assim, o que é possível nós sabermos, né? Ele falou assim, olha, a única coisa que posso vos dizer é que eu vou nascer numa cidade do sul do Brasil e não vou nascer no berço espírita. Que na minha programação reencarnatória, talvez eu tenha a oportunidade ao longo da vida, né, de chegar novamente a uma casa espírita. Mas nascerei num berço não espírita, exatamente com o objetivo de aplicar aquilo que eu passei uma vida inteira estudando e tentando compreender. Vocês veem como são as coisas? Às vezes nós incorporamos que nós somos espíritas, nós somos espíritos. O espiritismo para nós o que é? É uma escola que nos habilita, que amplia a nossa consciência de mundo e de vida, e que no amanhã talvez sejamos convidados, como esse irmão, né, a fazermos paradas em outros portos, exatamente para o quê? Para que no amanhã não apenas o Espiritismo seja uma doutrina que ilumina a humanidade, mas que todas as religiões possam ter essa contribuição. E foi por isso que Jesus não apresentou para a humanidade uma religião. Ele apresentou uma doutrina.